Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Meu nome é César, este é meu canal de língua portuguesa e hoje eu vou explicar para vocês sobre a literatura portuguesa. Vou apresentar os principais autores e obras da literatura portuguesa e as características de cada período literário, de cada momento histórico da literatura portuguesa. Então vou mostrar para vocês quais são as principais características dos movimentos literários, dos períodos históricos, dos períodos da literatura portuguesa, tá? E algumas curiosidades sobre a literatura portuguesa. Então, vale a pena vocês verem. Então, se inscreva no canal, compartilhe e deixe a opinião de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar que eu esclareço, tá? Então, vamos lá. Vamos começar a conhecer um pouco mais da literatura portuguesa. Então, bom, é, é bem interessante a literatura portuguesa, que a literatura portuguesa, ela originou a literatura brasileira, né? Então, a literatura portuguesa veio primeiro que a literatura brasileira, mesmo porque o Brasil foi descoberto por Portugal. Depois que o Brasil foi descoberto por Portugal, na época do descobrimento, que Pedro Álvares Cabral, que Cabral veio para o Brasil em 1500, na época do descobrimento, no século XVI, e os portugueses trouxeram a literatura deles para nós, para aqui para o Brasil. Então, nos primeiros tempos da literatura brasileira, nos primeiros momentos, a literatura brasileira ela era praticamente ela pegava o modelo da literatura portuguesa. Só depois, com o modernismo, é que o Brasil finalmente rompeu com o modelo da literatura portuguesa e criou seu próprio modelo, mais livre, mais independente, mais livre da literatura portuguesa. O Brasil, politicamente, o Brasil já tinha sido independente, se tornado independente, com o grito de Dom Pedro I, né, na época em 1822, com o grito de Dom Pedro I, o Brasil se tornou independente de Portugal. Politicamente, o Brasil já tinha se tornado independente, mas somente depois, no período do modernismo, era a época do romantismo, né, a independência do Brasil. Somente depois, com o modernismo, é que a literatura brasileira se tornou independente de Portugal e criou suas próprias produções literárias. Mas antes, a literatura brasileira ela era praticamente a cópia da literatura portuguesa. E a literatura brasileira seguia os mesmos modelos da literatura portuguesa. Só depois, com o modernismo, é que a literatura rompeu de vez, terminou de vez, se separou de Portugal e se tornou independente de Portugal, se tornou uma literatura independente. Depois da Semana de Arte Moderna, aqui no Brasil, a literatura se tornou mais livre e mais independente de Portugal. Então, criando suas próprias produções, com seus próprios modelos próprios daqui do Brasil mesmo, trazendo as características do Brasil. Eu tinha feito um vídeo sobre literatura brasileira, eu vou só trazer mais alguma informação rapidinho aqui sobre a literatura brasileira. É que os poetas mais importantes da literatura brasileira, além de Gregório de Matos do Barroco e do Tomás Antônio Gonzaga do arcadismo, tem dois poetas também importantes também da literatura brasileira. Os poetas mais importantes da literatura brasileira, um dos mais importantes, né, alguns poetas mais importantes da literatura brasileira, o poeta Olavo Bilac, do parnasianismo, ele se tornou importante. Então, tem dois poetas também importantes, que também são importantes na literatura brasileira, que é o Olavo Bilac, é um poeta muito importante do parnasianismo, Olavo Bilac, do parnasianismo, em que as poesias, os poemas eram criados, que seguiam um modelo padrão e que tinha preocupação com a forma e com o materialismo, preocupação mais com o material, o conteúdo é mais material. Então o parnasianismo com uma preocupação mais material. Então se destacou Olavo Bilac, né? O poeta Olavo Bilac, ele foi importante, poeta parnasiano. Então o poeta Olavo Bilac, ele foi importante no parnasianismo, né? Então tem o Olavo Bilac do parnasianismo, que tem essa característica de preocupação com a forma e do materialismo, e o poeta Cruz de Souza do simbolismo, em que é o oposto, é o contrário do parnasianismo, o simbolismo. O Cruz de Souza do simbolismo, ele procurava, não tinha preocupação com a forma, tinha preocupação mais com o conteúdo,
E as poesias de Cruz de Souza tinham a literação, a presença da literação, é uma figura de linguagem que uma letra, a primeira letra de uma palavra ela se repete nas outras palavras de uma frase, né? Então, o texto poético desse poeta, do Cruz de Souza, o texto poético, ele tem a grande presença, tem a presença da literação, que é a repetição da letra inicial de cada palavra em outras palavras. Então, é, e também a preocupação com o espiritual. Então, enquanto que o Olavo Bilac no Parnasianismo se preocupava com o material, com a preocupação com a forma do poema, com o material, o Cruz de Souza no simbolismo, ele se preocupava, o Cruz de Souza ele é do simbolismo, então o Cruz de Souza no simbolismo se preocupava mais com o espiritual, então com o conteúdo mais da espiritualidade, né? Sugestão, né? O Olavo Bilac fazia a descrição das coisas e o Cruz de Souza fazia sugestão, sugeria as coisas, não falava como as coisas são. Quando ele vai falar de um assunto, ele não fala exatamente o que é. Ele não faz descrição, somente sugere e a pessoa que vai ler vai descobrir o que ele quer dizer. Então, e a preocupação mais com o espiritual. Então, eles são dois poetas importantes na literatura brasileira e que têm características diferentes, que é o Olavo Bilac, preocupação mais com a forma, com o material, e fazer descrição dos objetos, mostrando os objetos como eles são, e o Cruz de Souza do simbolismo, que tem preocupação com o conteúdo, né? Com a sugestão, então a forma da poética dele, o Cruz de Souza, ele fazia sugestão, né, criava poemas em que fazia sugestão das coisas e somente sugeria, não falava exatamente como as coisas são, mas trazia sugestões, fazia sugestões e as pessoas iam descobrindo na leitura do poema. E a preocupação espiritual, né, mais com o lado espiritual, né, mais o lado do sonho e do espiritual. Então é isso. Então, esses são os aspectos mais importantes da literatura brasileira. Então, voltando para Portugal, então, Portugal, no Brasil não teve trovadorismo, não teve, que o trovadorismo é da Idade Média, não teve o trovadorismo, não teve o humanismo e também não teve o classicismo, porque no classicismo o Brasil, no meio do classicismo, no período do classicismo, o Brasil já tinha sido descoberto. Então, em Portugal, a literatura portuguesa começou com o trovadorismo da Idade Média. O trovadorismo tem a preocupação com o espiritual, que é vamos dizer assim, o trovadorismo tem a ideologia, a ideia de que Deus é o centro do universo e que tudo existe por causa de Deus. Então a religiosidade era muito presente no trovadorismo, lá em Portugal. A religiosidade, a espiritualidade. Então tinha aquela relação de vassalagem do servo com o senhor, né, do escravo com o rei, e aí relação de vassalagem que está presente nos poemas também, nas cantigas de amor, principalmente nas cantigas de amor. E tem as cantigas de amigo, né, que é a mulher que faz um poema para o amado que se foi para a guerra, né, falando dos sentimentos dela pelo homem. E essa cantiga de amigo, a cantiga de amor é o homem, né, da classe mais pobre faz uma canção para uma mulher de nível mais elevado, uma classe social mais alta, elevada. Tem as cantigas de escárnio, essas são as cantigas de amor, as cantigas sentimentais, né? Cantiga de amor, de amigo, né? E tem a presença do amor. As cantigas de amor e de amigo, elas têm um conteúdo do amor, traz informações sobre o amor, traz o sentimento do amor, né? Esses poemas, essas cantigas são poemas, esses poemas traz a característica do amor, né? Traz fala sobre o amor, né? Então fala sobre esse sentimento do amor. As cantigas de escárnio, de mal dizer, são críticas, né? Críticas sociais. Escárnio, as cantigas de escárnio faziam uma crítica mais sutil, mais suavizada, né? As de mal dizer já eram mais, basicamente diretas, né? As cantigas, que são as cantigas satíricas, são basicamente diretas, as de mal dizer. As escárnio fazer sugestões, sugerias a fazer sugestões das pessoas do que estão falando. Já as cantigas de mal dizer, elas já identificavam as pessoas
ah, de quem está se falando. Isso na Idade Média, né? Aí tem as novelas de cavalaria, né? As novelas de cavalaria, a história do rei Arthur, né? Que ele tirou a espada da pedra, né? Tem o rei, que é o mago Merlin que ajuda ele, né? Os 12 cavaleiros da Távola Redonda. Tem a história do rei Arthur, que é uma novela de cavalaria muito famosa na Idade Média. E outras novelas também de cavalaria. E depois vem do trovadorismo, vem o humanismo. Então, se o trovadorismo trazia importância ao espiritual, colocava Deus no centro do universo, o humanismo colocava o homem no centro do universo. E aí se destacava o Gil Vicente com as peças de teatro dele, as peças teatrais de Gil Vicente, em que ele fazia críticas ao comportamento humano, ao comportamento das pessoas, isso no período do humanismo, né? O humanismo, que é a transição entre a Idade Média e o Renascimento. E o humanismo, o Gil Vicente, no humanismo, ele fazia mostrar os comportamentos das pessoas e fazer crítica a esses comportamentos das pessoas em suas peças de teatro, no humanismo, né? Que é preocupação com o social, né? Preocupação com o ser humano, né? Procurava estudar o ser humano, o humanismo procurava estudar o ser humano e os seus comportamentos, né? Estudava o ser humano e os comportamentos e apresentava os maus comportamentos dos seres humanos, né? Os bons e os maus também, os comportamentos dos seres humanos e a apresentação desses comportamentos, o autor, os autores do humanismo, eles faziam críticas a esses comportamentos, né? Criticavam esses comportamentos e sugeriam como ele deveria agir, ele agia mal, mas ele deveria agir assim e tal. Então é uma preocupação mais com o ser humano, né, mesmo, né? Mostrava os comportamentos das pessoas e fazer crítica a esses comportamentos. Se ele agia mal, o autor falava que expressava a opinião dele, ele agia mal e falava como ele deveria agir assim, assim, assim. Isso é o humanismo. Aí o classicismo, foi na época do descobrimento do Brasil, o classicismo, temos aqui um autor muito importante do classicismo, que é o Camões, né? Luís Vaz de Camões. O Camões, ele criou os Lusíadas, é uma obra épica, é uma epopeia, uma obra épica, os Lusíadas de Camões. O classicismo, ele trazia as obras literárias do classicismo, trazia as características da mitologia grega e da cultura dos gregos antigos, dos gregos e romanos antigos, a cultura clássica dos gregos e romanos antigos. Então trazia de volta, o classicismo trouxe de volta a cultura dos gregos antigos e a mitologia dos gregos, a mitologia da Grécia Antiga, então estava presente nas obras literárias do classicismo. A preocupação com a ciência, com a razão, tinha muita preocupação com a ciência, com a razão, e essas são as características principais do classicismo. E o Camões, ele criou, foi a época muito importante na literatura portuguesa, tem o Prêmio Camões, né? Que foi um período tão importante que Portugal criou o Prêmio Camões para premiar os melhores escritores da língua portuguesa. Então, assim, o Camões, ele criou os Lusíadas, a obra épica Os Lusíadas, que é uma epopeia. A epopeia é a história de fatos heróicos, fatos da bravura de um povo, né? De fatos heróicos de um herói ou de um povo. Então, são fatos, conta a história de fatos heróicos de um herói ou de um povo. Então, no caso dos Camões, ele criou os Lusíadas, que conta os fatos heróicos de um povo. E quem é esse povo? É o povo português. Então, ele criou a história de Vasco da Gama, que vai lá para a Índia e tudo, mas é uma desculpa dessa história da navegação, do Vasco da Gama, que entra no navio e vai para a Índia, e é uma desculpa para poder exaltar o povo português. Ele, na verdade, queria elogiar o povo português, a nação de Portugal, o país Portugal. Então, ele colocou o país Portugal lá em cima, e foi um momento muito de esplendor, de grande glória para a portuguesa, né? de grande glória para Portugal. Então, na verdade, era uma homenagem, né? O Camões fez uma homenagem a Portugal, ao país Portugal, com a sua obra Os Lusíadas. E falando da coragem, da bravura do povo português, elogiando o povo português com as suas conquistas portuguesas, era a época das navegações, falando das conquistas de Portugal. E depois de Camões depois do classicismo, veio o Barroco, tá? O Barroco,
em Portugal, barroco. Temos alguns autores importantes do barroco em Portugal. Tem o Padre Antônio Vieira, né? O Padre Antônio Vieira, ele era português, então ele é do barroco, então ele é importante, ele está tá presente, o Padre Antônio Vieira está presente tanto na literatura brasileira como na portuguesa. Então, na literatura portuguesa, o Padre Antônio Vieira, ele também está presente no barroco português, da literatura portuguesa, barroco. O barroco é aquela contradição entre o bem e o mal, entre o claro e o escuro, e a antítese, né? Tem a presença da antítese e do paradoxo, como se quisesse unir duas coisas diferentes, né? Então tem esse negócio de nas produções poéticas do barroco de unir duas coisas diferentes. Entre o claro e o escuro, bem e o mal, e tem corpo e alma, né? Eu e o mundo. Então existem as coisas diferentes, né? E o barroco queria unir essas duas coisas diferentes. Então, e o exagero, né? A produção literária, a poética do barroco tem um exagero, né? E tem várias características aí do barroco, que essas são as características do barroco, né? A principal delas é a antítese e o paradoxo, que é unir duas coisas, a tentativa de unir duas coisas diferentes, né? A tentativa de unir duas coisas diferentes. E além do exagero também, né? Nas produções poéticas. Então, barroco, temos também, tem outro padre também do barroco famoso também, é o Dom Francisco Manuel de Melo, também ele é bem conhecido. O padre Manuel Bernardes, também é do barroco português. Agora é aqui do arcadismo, né? Agora vamos para o arcadismo. Arcadismo é o neoclassicismo. O arcadismo é o neoclassicismo, quer dizer, no arcadismo traz de volta a cultura dos gregos antigos, da cultura da antiguidade clássica, né? Então o arcadismo traz de volta a cultura da antiguidade clássica, dos gregos antigos e dos romanos antigos. E a mitologia grega também, traz a mitologia grega. Só que o arcadismo, ele fala mais de natureza, né? Então os poetas, eles são poetas da natureza, eles ficam nos campos, no meio da natureza, escrevendo poemas, criando poemas, elogiando a natureza, fazendo elogios à natureza. Então os poemas do arcadismo falavam mais da natureza, né? E o poeta além de trazer característica da mitologia grega, né? Característica da cultura grega, da cultura clássica, da antiguidade clássica, dos gregos e romanos também. E o poeta importante do arcadismo português é o Bocage, né? O Bocage, ele foi um poeta importante do arcadismo português, da literatura portuguesa no arcadismo, né? Então, no período do arcadismo. Então, no arcadismo temos o Bocage, que foi importante na literatura portuguesa. Arcadismo tem o quê? Aí vamos para o romantismo. Romantismo. Então, no romantismo, o romantismo é preocupação com o sentimento. Então, relembrando aqui rapidamente a característica do romantismo. As características do romantismo são a volta ao passado, o subjetivismo, o sentimentalismo, o culto à natureza, a liberdade criadora, a idealização do mundo, a idealização da mulher, a fé e cristianismo, a ânsia de reformas, linguagem popular. Então, essas são as principais características do romantismo. O romantismo, ele trazia preocupação com a emoção, mais com a emoção. Existe a realidade, só que os poetas e os narradores românticos, né, os criadores da literatura, os escritores da literatura portuguesa, né, como de outros países também, mas no período do romantismo, em Portugal, os escritores do romantismo, eles não se preocupavam com os problemas do presente. Então existiam os problemas do presente, eles tapavam os ouvidos, fechavam os olhos, não queria ver a realidade dos problemas que existem, não queria ver os problemas da realidade do presente, do momento presente. O que eles fizeram? Eles esqueceram o momento presente, as dificuldades do momento presente, os problemas da realidade do momento presente e voltaram ao passado, na Idade Média. Então, em Portugal, muitas obras literárias do romantismo, do período do romantismo em Portugal, tem a volta ao passado. Então tem características da Idade Média. Então, que o passado lá era a Idade Média. Aí no Brasil aqui eram os índios, né? A época do descobrimento. Lá em Portugal
era a Idade Média. E aí, muitos escritores do romantismo voltavam ao passado, porque fugiu da realidade, né? Eles fugiu da realidade, não queriam saber da realidade, e voltavam ao passado, e porque eles idealizavam um mundo, eles que produziam suas obras literárias, idealizando um mundo que eles queriam que fosse, que não é o mundo real que existe, mas o mundo que eles gostariam que fosse. Então ele, o poeta, não só o poeta, como os escritores das histórias, das narrações em Portugal, eles queriam mostrar um mundo que não existe, mas um mundo que eles gostariam que existisse, que é um mundo de paz, de alegria, de felicidade. Aí a presença do amor também é importante, o sentimento, mostrava a presença do sentimento. Então tem obras literárias que apresentam histórias que falam de amor, de histórias sentimentais, histórias que falam de amor, falam de a idealização do mundo, como eles acreditam que o mundo deveria ser. Então, mostrando o mundo que eles gostariam que fosse. O mundo que eles gostariam que fosse. Então, os escritores do romantismo em Portugal, em Portugal temos o Almeida Garré, né? É um poeta. Temos o escritor Alexandre Herculano. As obras de Alexandre Herculano são na ficção narrativa, nas histórias narrativas, né? Agora é Alexandre Herculano na produção narrativa de Alexandre Herculano são. As produções narrativas de Alexandre Herculano são na ficção narrativa. São os romances, os contos. Então, as histórias de Alexandre Herculano, as histórias literárias dele, são O Bobo, o Eurico Presbítero, O Monge de Cister, Lendas de Narrativas, e contou também um pouco a história de Portugal. E, bom, aí temos o Camilo Castelo Branco. O Camilo Castelo Branco é um escritor português do período do romantismo. O Camilo Castelo Branco tem as novelas, a novela é história e narrativa, tá? É uma produção literária narrativa. Então a novela é uma produção literária narrativa, é uma produção literária que conta uma história. Então conta história, a novela conta história. Então são histórias, né? Histórias narrativas. Então as produções literárias narrativas de Camilo Castelo Branco são Amor de Perdição, Amor de Salvação, A Doida do Candal, A Brasileira de Pranzis, tá? E ele escreveu também poemas e peças de teatro. Então, assim, Amor de Perdição, Amor de Salvação, o nome já diz, né? Fala de amor, né? Tem a presença do amor na obra literária de Camilo Castelo Branco, né? Nas produções narrativas, nas criações narrativas dele. Depois aqui vem o romantismo, vem o realismo. Então vamos para o realismo em Portugal. Aqui passam alguns anos, vamos chegar aqui ao realismo em Portugal. Realismo em Portugal. Então, o realismo em Portugal, o realismo é o contrário do romantismo, porque enquanto o romantismo falava de amor, trazer característica da fantasia, do sonho, da ilusão, de coisas que não existem na realidade, de fantasia, trazer característica de fantasia, de sonho, de ilusão, de sonho, e mostrava muito a fantasia, o sonho e o amor. O realismo ele é ao contrário, ele mostra a realidade como ela é e os problemas que existem, ele não foge da realidade. O romantismo fugia da realidade, e o realismo não foge da realidade, mostra os problemas como eles são, mas ele não fala nada de mudar esses problemas. Isso só vai acontecer, essa preocupação de mudar os problemas da realidade, transformar a realidade, isso vai acontecer no modernismo. Mas no realismo ele somente mostrava os problemas que existem na realidade e fazia descrição desses problemas, tudo. Mostrava os problemas, as dificuldades que as pessoas passam na realidade, os problemas que existem na realidade. E a preocupação com a ciência, com a razão. Então, o romantismo se preocupava com a emoção, com o sentimento, com a emoção. E o realismo se preocupava mais com a ciência e com a razão. Então, os principais escritores do realismo em Portugal é Antério de Quental. As obras dele são... ele era poeta, né? Soneto, Beatrice, sonetos completos. Então, ele era um poeta, né? Lá em Portugal. As características principais do realismo, né? Observação e análise minuciosa da realidade, objetividade, interesse pelo presente contemporâneo, universalismo, exploração de temas universais,
preferência de personagens populares, vulgares, espírito científico, busca da verdade, exatidão, ideal republicano antimonárquico, tendência anticlerical, materialismo, predomínio da razão sobre a emoção. Então essas são as características do realismo. Tem outro escritor realista também famoso, né, conhecido, é o Eça de Queiroz. Em Portugal, Eça de Queiroz foi um importante escritor português do período do realismo. Então, Eça de Queiroz foi um escritor do realismo em Portugal. Então, ele é escritor português do período do realismo. Então, Eça de Queiroz, ele tem as obras dele, as principais obras de Eça de Queiroz são o Romance, O Crime de Padre Amaro, O Primo Basílio, A Relíquia, Os Maias, A Ilustre Casa de Ramírez, Correspondência de Fradique Mendes, A Cidade das Serras e A Capital. E também escreveu contos também e crônicas. Então, ele escreveu, o Eça de Queiroz, as produções literárias de Eça de Queiroz são mais narrativas, né? São produções narrativas, produções literárias narrativas, que são aquelas criações literárias em que o escritor conta uma história. Então ele criou mais produções literárias narrativas, contos, novelas, romances, muitos romances. E também ele era naturalista também, ele era realista e naturalista, Eça de Queiroz. Lá em Portugal. Ele foi um importante escritor do realismo em Portugal, o Eça de Queiroz. Temos aí, do realismo, aí vemos, acho que, o simbolismo. O simbolismo é aquilo, né, que eu acabei de falar. Então, simbolismo, ele fazia sugestão, né, aquelas características, né, da obra poética de Cruz e Souza, né, sugestão das coisas, tudo, preocupação com o espiritual, com o sonho, né, mostrando sonhos, a fantasia, a presença do sonho, da fantasia, a fantasia e o sonho voltam no simbolismo, né? Depois do romantismo ele volta no simbolismo, a presença do sonho, da fantasia e o espiritual, e fazer sugestão das coisas, né? Então os poetas do simbolismo em Portugal Camilo Peçanha, né, com a poesia Clepsidra, ele também escreveu uma prosa China. O Camilo Peçanha, ele foi um importante escritor simbolista em Portugal. Temos também o Eugênio de Castro, Cristalizações da Morte, e Horas Tristes, Ora Istos, os últimos versos. Então, o poeta Camilo Peçanha e Eugênio de Castro, esses escritores, eles são do simbolismo em Portugal, de Portugal. São escritores simbolistas de Portugal, do período do simbolismo em Portugal. Escritores portugueses do período do simbolismo. Do simbolismo nós vamos para, acredito que modernismo em Portugal. Então temos vários escritores modernistas em Portugal. A literatura portuguesa do modernismo, do período modernismo em Portugal, passou por várias fases. Então foi um processo, né? A literatura portuguesa no período do romanismo até chegar ao modernismo passou por vários processos, né? Várias transformações, vários processos. Teve um momento em que teve a mistura de todos os gêneros literários, de todas as épocas literárias, teve um momento que teve essa mistura de todos os períodos literários, de todos os momentos literários, todos os movimentos literários, todos os períodos literários, como o romantismo, o realismo, mistura do romantismo com o realismo, mistura do simbolismo com o parnasianismo, mistura do arcadismo com o barroco, mistura de tudo. E aí, aí vou apresentar aqui as características do modernismo em Portugal. Da natureza complexa e contraditória do modernismo, não podemos apontar as características que, somadas, deem um quadro geral que defina esse movimento. É possível, porém, relacionarmos certos traços que, com diferentes combinações, podem caracterizar este ou aquele texto modernista. As características do modernismo as características do modernismo em Portugal são atitude irreverente em relação aos padrões estabelecidos, reação contra o passado, clássico e estático, temática mais particular, individual e não tanto universal e genérica, preferência pelo dinamismo e velocidade vitais, busca do imprevisível e do insólito, abstenção do sentimentalismo fácil e falso, comunicação direta das ideias, linguagem cotidiana, esforço de originalidade e autenticidade,
interesse pela vida humana interior, dados da alma, do espírito, fenômenos psíquicos, subconscientes ou inconscientes, a aparente hermetismo, a expressão indireta pela sugestão e associação verbal em vez da absoluta clareza, valorização do prosaico e bom humor, liberdade formal, verso livre, verso livre, ritmo livre, sem rima, sem estrofação, pré-estabelecido. Então, não seguia um padrão estabelecido para criar as obras literárias no modernismo. No modernismo, ele tinha liberdade de criação. E então, os movimentos de vanguardas que também motivaram o surgimento do modernismo, lá em Portugal, na Europa, são as vanguardas europeias. E os movimentos de vanguardas lá na Europa que motivaram a criação do modernismo em Portugal são o cubismo, o futurismo, o dadaísmo e o surrealismo. O futurismo, as produções artísticas do futurismo, do movimento futurista, as produções artísticas do movimento futurista, não somente a literatura, como artes plásticas, o cinema, tudo, elas mostravam o futuro, né? Preocupação com o futuro, não? Então é disco voador, é foguete, é nave espacial, é robô, é coisa eletrônica, computador, coisas do futuro, né? Que preocupação com o futuro. É mais tipo uma ficção científica, né? As obras literárias do futurismo trazem vamos dizer assim, o tema da ficção científica, né? A preocupação com o futuro. Então, o surrealismo já é o sonho, né? O sonho que não tem lógica, né? Coisas que não fogem da razão, coisas que não tem a lógica. Então, essas são as principais características do modernismo em Portugal. Mas aí temos outras... tem outras características também, né? Porque o modernismo foi um movimento literário bastante complexo, não só em Portugal, mas como também em no resto do mundo, né? Os outros lugares do mundo, que são várias coisas, vários acontecimentos históricos que motivaram a criação do modernismo em Portugal, né? Agora aqui temos os autores aqui, os autores. Então existem vários autores do modernismo em Portugal. Eu vou apresentar aqui alguns deles.